Tudo certo? Todos conseguiram? Oi, Gabi, tudo bom? Oi, acabei de chegar. Ah, que legal, tudo bem? Não queria atrapalhar. Não, não. A Gabi, ela faz aulas comigo, particulares. Seja bem-vinda. Se tiver pergunta, alguma dúvida, Obrigada, só falar, tá? obrigada. Tô esperando o pessoal que deu uma caidinha aqui, daí esperar o pessoal reconectar, Uhum. tá bom? Eu não vi quantos nós tínhamos antes. Todos estão conseguindo aqui, temos 17, acho que a gente tinha... Todo mundo tá aqui, será que falta alguém? Tinha 24, tem 17. Vamos dar mais uns 2 minutinhos. O pessoal voltar aí. A Laura partilhou aqui um link. Vamos ver o que diz o Parmentier. Ela diz que o Parmentier vem do Antoine Parmentier, que foi um agricultor francês que popularizou a batata na França. Olha, não sabia. Já aprendemos alguma coisa. Então vem do nome Parmentier, de Antoine Parmentier. Merci, Laura. Todos conseguiram, será? Na Bélgica se fala, sim, na Bélgica se fala, na Bélgica se fala tudo que é língua, na verdade, se fala porque ela tá no meio termo, no meio ali entre vários países, né? Então fala francês, fala alemão, depende é meio um pouco como a Suíça também. Mas quase todo mundo ou fala francês ou fala flamand, né, que seria o holandês também. Fala alemão, então o pessoal lá é bem poliglota. A gente encontrou vários velhinhos assim na rua, todo mundo, que língua vocês falam? Só não fala português, né? Mas enfim. Assim, na Bélgica fala-se francês. E todas as outras línguas. Temos 21. Será que falta alguém? A Bélgica, sim, realmente da Bélgica vem os melhores chocolates, o melhor chocolat, a melhor cerveja, a melhor bière, a melhor pomme de terre. As fritas, na verdade, não são francesas, são belgas. O pessoal acha que les frites é francês, mas não, é belga. Então a Bélgica é muito melhor. Melhor que a França, cerveja boa e barata. Então, muito bom. Vamos a 22. 22 pessoas. Os belgas são bem legais, mais legais que os franceses. Estão ali aqui bem pequenininhos, mas tem que fazer aquele meio termo, né? Acho que entre todo mundo, então desenvolver uma habilidade mais sociável com os franceses. Não sei, eu tô brincando, gente. Os franceses, tem franceses legais também. Né? É só que a gente gosta de falar mal dos franceses, mas acho que isso é meio unânime. Mas pronto. Mas eles são legais, pro sul eles são legais. Isso eu não sei se é French. Porque em inglês, né, chama-se French fries, seria as batatas assim, francesas, mas na verdade é belga. Mas o Gustavo tá dizendo que é porque os alemães diziam que achavam que eram franceses, mas na verdade as fritas, les frites, são belgas. Tá? Então vamos voltar lá. Falta uma pessoa, será? Bom, a gente tava falando da soupe à l'oignon, né? Vamos só ter, acho que... Soupe à l'oignon? Bom, soupe à l'oignon a gente falou como é que era, né? Cadê o... Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Tem que fazer de novo. Aqui. Donc, la soupe à l'oignon, então, sopa de cebola. Tá? Uma aqui que eu não coloquei, que
Falando um pouquinho da região onde eu morei, né, que é no norte da França, em Lille, fica bem na fronteira com a Bélgica, por isso que a gente conhece muitos belgas que ficavam bem na fronteirinha. A Bélgica oficial ficava meia hora de distância, Bruxelas. Uma coisa muito engraçada, muito típica de lá então, é o maroilles. Maroilles. Que é um tipo de queijo, ele é muito, 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 muito forte. O pessoal, tão forte que o pessoal não consegue nem comer ele puro. Tem que comer sempre. É esquisito, mas eles comem com café esse queijo, ou então só um pouquinho dele colocado numa quiche ou num molho, porque ele é extremamente forte, é impossível comer ele puro. Okay? Então, maroilles é um fromage típico do Nord. Fromage, maroilles, typique du Nord. Luísa, Oi, fromage é queijo, certo? E sim. como são queijos? Fromage. Ah, só pra... Tá, mas muda a forma como fala. Não, ela está no francês. Não sei se vocês já começaram a reparar, mas muitas palavras, muitas letras no final das palavras, por exemplo, o R, o T, o D, o S, são letras que quando a gente escreve, mas não fala. Então, por isso que é muito difícil não, mas é complicadinho assim fazer, ler e saber como é que fala, né? Porque, por exemplo, fromage, assim, fromage plural, fromage singular. Então, a Muito francesa, parecido, né? sim. Até eu vi hoje depois eu mando pra vocês um carinha falando fazendo uma coisa engraçada, né? Por exemplo, que a língua francesa depende muito do contexto, né? Porque ele tá falando ah, ele tava falando de advogado. Eu quero um advogado. Em francês se diz je veux un avocat. Peraí, deixa eu botar aqui pra gente ver. Achei bem engraçado, porque falando da questão do contexto, né? Je veux un avocat. Je veux un avocat. Entretanto, se a gente dizer um Sim, abacate, entendi. é a mesma pronúncia. Je veux un Sim. avocat. Então, a língua francesa depende muito do... Tem que ter bastante clareza do contexto da Narrativa, frase, sim. né? Porque eu Sim. quero um abacate ou eu quero um advogado, né? Então, nessa questão para saber se é singular, se é plural, mas depende muito do contexto da língua. É uma língua que depende muito do contexto. Então, je veux un avocat ou je veux un avocat. Je veux un avocat. Inclusive, se escreve do mesmo jeito. Mas, pronto. Acho que em todas as línguas acontece isso. Sim, bastante, mas o francês, não sei se em especial das que eu conheço, das línguas que eu conheço, depende muito do contexto. Inclusive, pode saber se é le fromage, se está falando de um fromage ou le fromage, ou de mais de um queijo ou de vários queijos. Porque le fromage é um queijo, les fromages são vários queijos. Então, dependeria muito do contexto para tentar identificar o que é, do que se está falando, né? Às vezes não se entende, né? Claro, às vezes tem que perguntar mesmo. Mas... Uma tábua de queijo, lá eles não servem tábua, né? É mais um prato de queijo. A Juliana perguntou como é que se pede uma tábua de queijo, né? A gente não pede uma tábua, não serve uma tábua de queijo, seria um prato de queijo. A gente estava falando que a gente falou na última aula, não sei se a gente chegou a falar. Le plat de fromage, porque digamos, uma refeição típica francesa, ela é assim, seria uma entrada, né? Um entrée, l'apéritif, que seria o aperitivo, l'entrée, a entrada, le plat principal, o prato principal, le plat de fromage, que seria o prato de queijo, e le dessert. D'accord? Le dessert, então, é a sobremesa. Então, le plat... nós pedíamos uma tábua de queijo, seria le plat de fromage.
O prato de fromage, então, vem, por exemplo, seleciona-se alguns tipos de queijo, né? E cada um daí tira um pedacinho. Geralmente vem mais ou menos assim, né? E daí cada um tira tem vários tipos, branco, com pasta mole, pasta dura, depende do queijo, uma seleçãozinha assim que o pessoal escolhe. Aí cada um tira uma lasquinha e come várias lasquinhas, come vários tipos de queijo, né? Um pedacinho de cada, com um pãozinho e tal, mas só para terminar a refeição. Então, acho que é por isso que na França os pratos são pequenos, né? Porque imagina comer ainda um prato de queijo, uma sobremesa, depois de ainda do comer. Então, por isso acho que eles são pequenininhos para dar para poder comer o prato de queijo no final. Certo? E faltou... Pronto, era dos pratos típicos, eram mais esses que eu queria mostrar para vocês, assim. Convido vocês a procurarem outros. Deixa eu ver aqui o chat. Nos Estados Unidos é como o cheese platter. Não sei, eu não conheço os Estados Unidos, mas faço confiança em ti, Juliana. Pronto. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Podemos ir para le dessert, parte boa, que acho que é a melhor parte dos franceses. Na verdade, as sobremesas francesas, eu acho que elas são mais bonitas do que realmente boas, na minha opinião. Mas que lá está, é questão de uma pergunta. O navegador que eu uso é o Firefox Mozilla. O Daniel me perguntou. Então, le dessert. A gente começa então pela tarte tatin. Tarte tatin, tatin acho que é o nome de alguém, mas pronto. Eu sei que a história é a seguinte, porque na verdade isso é um prato, uma sobremesa que é feita ao contrário. A história dizem, não sei se é verdade, mas para contar, né? Diz que alguém foi fazer uma torta e colocou ela é feita ou com pera ou com maçã, mas tradicional é com maçã, avec des pommes. Feita avec des pommes ou poire. Poire é pera. Então diz que a pessoa colocou lá, caramelizou, porque ela é feita assim caramelizada, caramelizar as maçãs ou as peras, né? Carameliser, faire le caramel, o caramelo. E tinha esquecido de colocar a massa no fundo da panela, da forma, né? Então, o que ela fez? Então, vamos colocar ao contrário. Então, coloca-se ela é feita, então, coloca-se as frutas, né, no fundo, faz o caramelo, coloca-se as frutas e coloca a massa por cima e assa desse jeito, com a massa por cima. Por isso que ela fica meio achatadinha, assim, parece, né? Tá vendo? Essa aqui é a tarte tatin. Fica um pouquinho achatada, porque então ela é feita ao contrário. E quando vai desformar, só virar e daí ela sai assim, bonitinha, meio achatadinha. Aqui dá pra ver que ela é mais achatada. Fica uma torta achatadinha. Então, diz que essa que foi a história que ela desformando ela. Ela sai, então, ao contrário, né? Então, essa é a tarte tatin. Essa também é muito fácil de fazer, é só fazer o caramelo na panela mesmo, né? Que vai pro forno, a forma. Coloca as maçãs ou pera e coloca uma massa folhada ou uma massa feita, como preferir, e assa desse jeitinho. Fica bem gostoso. Você já comeu? Já fiz também, é bem facinho. É parecido com Apfelstrudel, aquela, tipo, torta alemã. Não, Apfelstrudel... Não, é bem diferente? Sim, porque o Apfelstrudel ele é com massa folhada em camadas, né? E é recheada, na verdade. Essa daqui, a massa vai por cima da torta, no caso. Fica, tipo, mais o sabor da massa mesmo no final. Não, fica o sabor dos dois, mas é que a massa é diferente, a maneira de fazer é diferente também, né? Porque o Apfelstrudel, ela fica em cima e embaixo, vai a massa, né? E aí fica um recheio de maçã. Essa daqui é a cobertura de maçã. Mas aí pronto, é de massa caramelizada também. D'accord? Pronto. Pessoal, peraí que eu perdi aqui. O petit gâteau. Bom, petit gâteau, na verdade, vamos falar do petit gâteau. O petit gâteau para nós é assim, né? Que é um petit gâteau. Petit quer dizer pequeno. Gâteau é bolo. Na França não se chama petit gâteau. Na França se chama
Cœur fondant. Opa. Aí. Cœur fondant. Cœur é coração. Cœur. Ali, tá? Cœur, coração. Fondant é fundente, derretido, né, no caso. Então, o petit gâteau na França, que a gente acha que chama petit gâteau, não, é cœur fondant, que seria um coração, um miolinho fundido, né, um miolinho derretido, traduzindo literalmente. Mas a receita é igual, o gosto é igual, a forma de fazer é igual, o nome só que muda. Então, a gente fala petit gâteau, acha que é francês, mas não, lá é cœur fondant. Um coração fundido, coração fondente, digamos. Pode ser de chocolate, pode ser de caramel beurre salé. Opa, caramel também é muito bom. Tem vários jeitos. Tá bom, só uma. Pronto, sobre o petit gâteau. Outro bem conhecido são os macarrons. Acho que não sei, muitos o pessoal conhece, né? Os macarrons, então parece um alfajorzinho assim com se falar petit gâteau, o pessoal não vai entender. Pode até ser que entenda, mas provavelmente não vai associar que seja o petit gâteau seja o cœur fondant. Então, porque o nome lá da sobremesa é cœur fondant. Então, porque petit gâteau, traduzindo, é pequeno bolo, né? Um bolo pequenininho. Então, eles vão te trazer um bolo qualquer, provavelmente, não necessariamente um cœur fondant. Eles vão te trazer um bolinho pequeno, não sei. Provavelmente. Então, aprenda aí. Então, petit gâteau, se quiser pedir um petit gâteau, é cœur fondant. Ok? Então, temos macarrons, parece um alfajorzinho, né? Tinha uma massinha mais... Por acaso, essa eu não sei como é que faz. Mas pronto. Eu sei que não é muito fácil de fazer. Eu sei que ele é bem complicadinho. E daí tem um recheiozinho, né? Um moussezinho. E são bem tradicionais. O mais conhecido, bem... muito típica, bem antiga, né? É essa marca aqui, La Durée. La Durée, então ela é toda meio rococó, assim, não sei, meio anos século XVIII, XIX. Ela tem toda essa linguagem meio assim, e cada cor dessas é um sabor diferente. Aí eles têm sabor de chocolate, tem aqueles mais tradicionais, né? Pistache, limão. Tem aí depois tem uns mais diferentes. Algo mais diferente, por exemplo, fleur d'oranger, que é flor de laranjeira, de fruit de la passion. Sabe o que é fruit de la passion? Alguma ideia? Fruit de la passion é maracujá. Boa, a galera aprendeu. Exatamente. O que o pessoal falou aí? Pronto. Então, fruit de la passion é fruto da paixão. Traduzindo, né? Fruto da paixão. Esse pode ser um sabor de macarrão também, né? Então é igual em inglês, né? Sim, é verdade. Fleur d'oranger. Opa! Fleur d'oranger é flor de laranjeira. Fleur é flor, oranger, laranjeira, né? Orange, laranja, oranger, laranjeira. Pão francês, como é que se diz? Baguette. O Gustavo perguntou como é que se diz pão francês. Seria a baguette. Como a gente tinha explicado no último aula, né? Só que a baguette lá, para eles, vem a gente... Pão francês, que seria, né? Seria a baguette. Eles compram a grandona, assim, sei lá, tem quase uns 80 centímetros de pão. Aqui a gente compra pequenininho, né? Eu até brinquei que aqui no sul a gente fala cacetinho, que provavelmente não é o mesmo nome em todos os outros lugares. Mas então tem a baguette. Opa, não seria bem essa baguette. Pronto, ela é grandona, assim, geralmente custa €1. Esse foi, uma curiosidade em questão do pão, o pessoal, quando trocou para o euro, né, isso foi um grande problema lá, porque a baguette custava
un franc. Custa um franco, né? Un franc, que era a moeda francesa antes do euro. Un franc. Quando mudou para o euro, a baguete passou a custar un euro. 1 euro, no caso, né? Era um franc, ficou un euro. Só que un euro custava 6 francos. Então eles passaram um belo tempo de assim, questionando isso, né? Então, putz, custava 1 franco, depois começou a custar 6, né? Tipo, logo naquela transição. Agora que já faz mais tempo e tal, enfim. Mas na época foi uma grande discussão quando mudou pro euro, né? Eles só trocaram a divisa, a moeda, né? Não trocaram o valor. O certo seria custar 6 vezes menos, né? Um franc, custar um franc. Passou a custar 6 francs, 6 francos. Então, só uma curiosidade, né? Foi uma polêmica, o pessoal ainda comenta até hoje essa questão em torno da baguete. A baguete e outras coisas, né? Mas a baguete porque é um produto que se come todo dia, basicamente. Praticamente o pessoal come pão. Como eu estava explicando, né? Nos restaurantes sempre se come sempre que você vai no restaurante, o pessoal vem com uma cestinha de baguete, de pãozinho, uma baguete cortadinha, assim, né? Então, esse seria o pão francês, no caso, seria a baguette, la baguette. Okay? A baguette seria uma baguete mesmo, um pedaço de coisa grande, não sei. Enfim. Pronto, falamos dos macarrons. Só uma pequena curiosidade sobre a baguette. La crème brûlée. Essa que acho que é a minha preferida. La crème brûlée. La crème brûlée, então é um cremezinho, né, feito à base de leite. E em cima ela tem uma camadinha bem fininha de açúcar, que depois ela é queimada, às vezes com maçarico na mesa mesmo, né. Não é canjica. A canjica é feita com milho. Esse aqui é só é tipo, como é que poderia... Leite queimado seria em Portugal, ou... como é que em espanhol é? Creme... Ai, já não me lembro. Na Espanha eles chamam de um nome. Eu também não juntei, mas esse dá mais fomezinho, então vamos lá. Enfim, é um creme à base de leite, né? De leite e baunilha, coze-se com ovos também, leva ovos. Coloca-se umas forminhas assim, coloca o açúcar por cima e depois queima, ou com maçarico, leva no forno. Às vezes tem um que eles colocam o álcool por cima e tocam fogo para fazer aquela mise-en-scène toda bonita, né? Então, quando vem no restaurante e tal. Mas a ideia é que fica com uma camadinha, uma crostinha assim de açúcar por cima. Crema catalana, exatamente. É isso aí. Obrigada, Gustavo. E na Espanha se chama crema catalana. Em Portugal chama leite creme. Na França, creme brûlée. Tem pequenas variações. A crema catalana leva um pouquinho de limão. Essa aqui é só o leite, e ovos e baunilha, basicamente, a base. Se a gente tiver os produtos, sai parecido. O grande truque aqui, na verdade, eu acho que é fazer aquela crostinha de cima, que é aquilo ali que é o mais difícilzinho de fazer. Mas pronto. Aí depois creme, bate assim com a colherzinha para quebrar aquela coxinha, tem toda uma mise-en-scène. É bem legal. É bem bom. Acho que é a minha sobremesa francesa preferida. Pronto, e depois temos os profiteroles, que é normal, acho que a gente conhece, né? Que é uma massinha cozida, assim, fofinha. É a mesma massa da bomba de chocolate. Em homenagem ao meu pai. Bom, enfim. Então, leva um recheiozinho de creme pâtissier, que é um creme à base de baunilha, depois uma coberturazinha de chocolate e ela vem pequenininha, assim, umas bolinhas pequenininhas. Come com sorvete, geralmente. Tá? Uma parecida com essa, mas não é a mesma coisa. Então é o éclair, les éclairs. Não vou dizer éclair. Meu pai é um grande fã disso. Éclair também pode ser raio, um éclairage. É um raio, né? Então, les éclairs seria a nossa bomba, né? Esse aqui. Éclair ou chocolat. Éclair de chocolate. Mas pode ser
Os recheios, assim, são mais variados. Tem uma loja que é só de eclair. Não sei se eu vou... Não me lembro agora o nome dela. Mas eles têm eclair de tudo que é jeito. Com pistache, com framboesa, toda decoradinha. Agora eu não vou lembrar o nome da... Pronto, assim, tem uns eclairs assim, bem bonitos. Tudo que é sabor, tudo que é tipo. Pronto, a imaginação é que conta, né? Esse aqui, por exemplo, todo de maracujá, de fruits de la passion, de framboise, framboesa. Acho que esse aqui é peixe. Peixe é pêssego. O chocolat, pistache, fraise. Fraise. Ideia do que seja fraise. Pode ser eclair aux fraises, é muito bom também. O café. D'accord. Café. Escreve-se igual, fala-se parecido. É café. D'accord. Eles também tomam bastante café. D'accord? Outra sobremesa, não bem francesa, mas que a gente conhece bastante, né? Mousse au chocolat. Sem grandes mistérios, é mesmo bem parecido, né? Mas a gente fala mousse au chocolat. Mousse au chocolat. D'accord? Mousse de chocolate. Esse a gente conhece bem. D'accord? E o último que eu tinha separado aqui, esse île flottante. Opa. Não sei se eu cheguei a falar na última aula. Sablé biscuit. Biscuit sablé. Bom, enfim. O île flottante é uma sobremesa, assim como muito da culinária francesa, né? Ela foi feita, foi sendo criada à medida que para a corte, né? Para os reis, para impressionar os reis. A gente falou isso quando a gente falou do gratin dauphinois, né? Que é muita da culinária francesa foi feita para impressionar os reis, a corte, e então inventaram-se inúmeras. A França tem inúmero, é conhecida, né, por sua culinária, devido a essa invenção, essa genialidade de impressionar, fazer o furor na corte. Eu sei que essa receita, essa île flottante, também foi feita para um rei e acabou ficando não me lembro agora qual, mas acabou ficando pronto, na tradição francesa, na culinária francesa, é um prato tradicional. A île flottante, então, é um creme anglais embaixo aqui, né, um creme inglês, que é a base de leite e baunilha, bem líquido assim, né? E em cima seria então uma espécie de um merengue, claras batidas, cozidas, né? Então parece que ela tá flutuando, então por isso île flottante. Île é ilha, flottante, flutuante. Então ilha flutuante. Então como o líquido fica embaixo, né? E em cima fica essa ilhazinha desse merenguezinho, então parece que ela tá parece uma ilhazinha flutuando no creme. É bem engraçado. Essa, por acaso, eu não sou muito fã, mas eu só acho ela bonitinha. Ela parece apetitosa. O Daniel perguntou sablé biscuit. Eu não sei. Sablé biscuit, por acaso, não sei o que é isso. Poderia desenvolver. Sablé é salgado, né? E biscuit seria biscoito. Petit sablé. São bolachinhas amanteigadas, basicamente. Sablé, então, sablé, o nome sablé quer dizer salgado. Sabre ou sablé. Petit, pequeno, então pequenos salgadinhos, não sei. Mas é basicamente biscoitinhos à base de farinha. Mas incrível que leva açúcar, não sei porque que chama petit sablé. Tá aí uma boa pergunta. Porque na receita eu sei que leva açúcar, eles são doces. E sablé quer dizer salgado. É uma coisa a procurar. Mais uma. Mas eu sei que são biscoitinhos à base de manteiga, pronto, feitas com manteiga. D'accord? Question? Vous avez des questions? Pas de questions?
Olha lá, ele vai terminar daqui a 10 minutos de novo. Ainda temos uma meia horinha. Voltamos de novo depois? Pronto. Bom, se cair a gente volta, tá bom? Mesmo esquema. Cá. Temos... Enfim. Agora vamos ver o... Opa. Onde é que vai? Reter o partage. Aqui. Vamos ver o material 2 naquela parte das nacionalidades. Vocês têm aí o material 2? Eu vou partilhar aqui a tela. Pra gente, já que a gente tá falando de comidas, vamos falar as origens das comidas. Então, a gente já fala das nacionalidades. D'accord? Pegaram aí? Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver, tudo certinho. Onde é que foi o chat? Aqui, tá. Bom, nessa parte aqui das nacionalidades, né? Então a gente viu la cuisine française. Français, française. D'accord? Assim, la cuisine française. Para fazer as... Vamos falar da nacionalidade de Portugal. Portugal, fala-se não, né? La France, le Portugal. Le Portugal, para falar o masculino, se diz le football portugais, por exemplo. Português seria o masculino e o feminino seria la cuisine portugaise. Muito boa, por sinal, né? Por exemplo, então, les États-Unis, a gente fala les États-Unis. Lembra que a gente faz a liaison les États-Unis? Parece que é uma palavra só, né? Os Estados Unidos, les États-Unis. D'accord? Les États-Unis, tudo que vem dos États-Unis é américain. D'accord? Américain ou américaine. Eu deixei ali para vocês irem completando mesmo, tá bom? Deixei em branco. O mesmo esquema seria então para o Mexique. A gente fala Mexique. Mexique. Seria mexicain. Lembra, aí tem som de un. Mexicain ou mexicaine. Américain, américaine, mexicain, mexicaine. D'accord? De la Suède. Suède. Suécia, né? Suède. Ele é suédois. Suédois. D'accord? Suédois ou suédoise. O que é da China? Então, China, la Chine. La Suède, la Chine. É chinois. Le coronavírus é chinois. O coronavírus é chinês. Ou chinoise. D'accord? L'Autriche. Alguém tem uma ideia do que seja l'Autriche? L'Autriche é Áustria. A Áustria seria autrichien ou autrichienne. Autrichien, autrichienne. E nós somos o quê? Nós somos do Brasil. Nous sommes du Brésil. Nous sommes du Brésil. Nous venons du Brésil. Oui. Nous venons du Brésil. D'accord? Donc, nous sommes brésiliens. Oui, très bien, je viens de répondre. Et moi, je suis, eu como sou menina, né? Brésilienne. Faltou um certo. Donc, je suis brésilienne. Ou se eu fosse um menino, um homem, né? Je suis brésilien.
Je suis brésilien. D'accord? Je suis brésilienne ou je suis brésilien. Eu sou brésilien, brasileiro. D'accord? Então, brésilien et brésilienne. D'accord? Ce qui vient de Canada. Le Canada, c'est canadien. Mais est-ce qu'il y a canadien ou canadienne? D'accord? Ce qui vient de Uruguay. Uruguay. Não é Uruguai, é Uruguai. Uruguai, uruguaien ou uruguaienne. D'accord? De la Corée, tu dis Corée. La Corée. D'accord? Ah, a gente fala le Brésil. C'est le Brésil, né? La Brésil é le Brésil. Brésil é masculin. Lembra que a gente falou os artigos, né? Le, la... Acho que tá muito pequenininho isso aqui, né? Não sei se vocês estão enxergando. Opa. Ai, pronto. Aqui. Le, la, les. Le seria o. La, a. Os artigos, né? E les seria os. D'accord? Só para fazer uma pequena révision. Donc, le Brésil, la Corée, donc il est coréen, il est coréenne, ou coréenne. Dois N's. Coréenne, dois E's e dois N's. D'accord? L'Espagne. L'Espagne. L'Espagne a gente daí escreve com L apóstrofe. Lembra que a gente falou? Quando tem o L, seria le mais uma vogal, tá? Seria o artigo, né? Le, o, mais a vogal na próxima palavra, então fica, a gente junta e faz um apóstrofe. Legal? Sempre assim. Na água também é a mesma coisa. Seria le plus o. Opa, lá. Agora vamos lá. Não, le o. Le o, é. Le o, então ficaria, como tem duas vogais, né? Então fica apóstrofe. Legal? Acho que a gente chegou... Sim, água masculina. Me confundi por um momento. Sim, água masculina. Então, le o. D'accord? Un eau. D'accord? Então, aqui no caso da Espanha, seria l'Espagne. L'Espagne, então, espanhol. Ou espanhol. 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 É bem sutil o L no final, d'accord? L'espagnol. D'accord? L'Allemagne, no mesmo caso, né? L'Allemagne. Opa. Allemagne. Opa, foi um L mais. Allemagne. Aqui faltou um L. Tinha dois L's. L'Allemagne, é o mesmo caso, juntos os dois, né? Opa. Allemagne, donc allemand. Allemand, masculin. L'allemand. Ou allemande. Allemand ou allemande. Só para avisar que vai daqui a pouquinho cair de novo, mas a gente volta, tá? Temos aí uns 20 minutos só para terminar essa parte aqui. Donc, le Japon. Le Japon. Le Japon. D'accord? Il est japonais. Il est japonais. Japonais. Il est japonaise. Ou elle est japonaise. D'accord? E japonaise. Japonês. Lembra que a gente não fala o S no final?